Boa tarde, nós vamos estudar o estudo da semana, o estudo de quinta-feira, estou antecipando, e nós vamos dar o encerramento do estudo da semana, lembrando que esta semana nós estamos falando que não há condenação, esse é o título da semana, que é um escrito de Paulo, que ele fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. E foi dividido, né? O capítulo, quase todo o capítulo 8, tendo cada parte ele ensinando a respeito da nossa vida, a respeito das questões da salvação do ser humano, qual que é a função da lei, qual que é a função da graça, o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, tudo isso está nesse rico capítulo 8 de Romanos, né? O capítulo 7, a condição do homem, o homem é corrupto, nada que ele faz resolve esse quadro espiritual diante de Deus, e aqui a gente vê Deus trabalhando no coração do ser humano por meio do Espírito Santo, né? Aplicando a obra de Cristo na cruz do Calvário, e o homem sendo vitorioso sobre o pecado e habilitado para a salvação. O estudo de quinta-feira, nós vamos encerrar com o adicional de sexta, tá? Ele vem falar sobre o espírito de adoção. Novamente, eu vou ler aqui para vocês, novamente, Paulo, ele faz o contraste, né? Mais uma vez, geralmente, todo o capítulo 8, ele está fazendo um contraste. Espírito do mundo, Espírito de Deus. Agora nós vamos ver aqui o espírito de adoção. Com o quê? Vamos ler aqui, que é o capítulo 8, como eu disse, nós estamos estudando o capítulo 8, o verso 15, né? 8, o verso 15. Eu vou ler, e depois também eu vou ler o versos 16, nós vamos compartilhar todos esses dois versículos. Primeiro, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha só, novamente, Paulo descreve o novo relacionamento do cristão com Deus. E há mais esperança para nós, que existe a promessa, uma promessa real, que seria ser adotado por Deus, comprado novamente pelo sangue de Cristo, né? E como eu posso viver essa experiência de ser filho de Deus? Como isso pode se tornar real na minha vida? Então, Paulo faz esse contraste entre os dois espíritos. O espírito do mundo, que é de escravidão, aquele que domina aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que vivem da carne, que vivem neste mundo, filhos de Adão, que não foram justificados pela fé. E o espírito de adoção que recebemos por ocasião de nossa conversão. Ele está falando dos dois espíritos. O espírito do mundo, ele provoca na pessoa que não é salva o viver amedrontado, com medo. Não parece, tá, gente? Mas tem medo. Incerto. Tem medo de Deus. Sabe como você descobre isso mais facilmente? Você pega aquele sujeito que não gosta de Deus, que não quer saber de Deus e tal. Quando no leito da morte, que você vê. Vai lá no leito da morte, você percebe como que se destaca esse medo. Pois é na morte que o homem revela com maior intensidade o temor e o medo que está armazenado no seu coração. É na morte. O sujeito hoje passa por cima de tudo e tal, mas lá no leito da morte ali é que se vai destacar esse medo, né? Essa angústia que está lá dentro do seu coração. Então, é o espírito do mundo. Nunca se converteu, nunca buscou a Deus. Agora, tem um espírito de adoção. Ele é baseado no qual nós chamamos Deus de nosso Pai. Embora ele seja juiz, ele não é mais nosso juiz. Nós não temos medo dele, no sentido, é lógico, do terror por causa da condenação. Somos salvos. Eu não tenho medo
de Deus concernente à condenação. É lógico que vamos temeremos, respeitamos como nosso Pai Celeste, mas nós podemos chamá-lo de Pai e nos relacionarmos com Ele de maneira íntima, que nos traz essa liberdade, essa tranquilidade, essa certeza. Não tem medo da morte, não se desespera. É isso que o Espírito de Deus, que é também o Espírito de adoção, faz no coração do crente, do verdadeiro convertido. Ele coloca em mim, coloca no seu coração, uma consciência que somos de filiação, que somos filhos de Deus, que podemos dirigir a Ele de maneira carinhosa, na certeza de Pai. Paulo escreveu o quê? Pai. Quem coloca essa certeza no meu coração, no seu coração, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, quem rege é o espírito de escravidão que leva ao temor e à distância de Deus. É um ou outro, não existe em cima do muro. Agora eu falei que nós íamos também ler o versículo 16, né? É importante o 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só. Agora é o testemunho. Então, Paulo também faz contraste. Paulo vive de contraste. Então, agora ele destaca o testemunho interno do Espírito, né? Que é o maior nível de certeza que o cristão pode ter neste mundo e está relacionado com a fé salvadora. Esse testemunho interno inclui a certeza de receber a herança. Então ele fala do testemunho interno e do testemunho externo. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Como saber que tudo isso é verdade? Como saber se somos de Deus ou não? Como saber se estou salvo ou não? Como saber se sou justificado ou não? Dentro dessa pergunta que eu estou fazendo, é que eu vou esmiuçar esses dois níveis de certeza. A certeza interna e a externa. Eu quero falar um pouquinho sobre a certeza externa. Bom, a certeza externa, ela é baseada na comparação de sua vida com aquilo que a Bíblia diz de um cristão. O que a Bíblia diz? O verdadeiro cristão, ele confessa os seus pecados, ele arrepende, ele busca conversão, ele perdoa, ele não xinga, ele ora, ele vai à igreja constantemente. Então, o nível de certeza externa é eu falo assim, eu faço todas essas coisas que a Bíblia diz. Bom, peraí, eu sou um cristão. Mesmo que eu peco, eu odeio o pecado e não vivo na prática do pecado, então eu chego a uma conclusão externa de que eu sou um cristão. Por quê? Porque a minha vida ela é comparada ao que a Bíblia ensina. Isso é uma certeza externa. Paulo falou dessas duas certezas. É uma certeza externa. Agora, há este outro grau de certeza maior, que é chamado do testemunho interno do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele diz direto ao seu espírito que você é filho de Deus. Então, esse testemunho interno é diferente da certeza externa, ou seja, essa certeza interna, esse testemunho interno, ela é diferente da certeza externa. Por quê? Porque a certeza externa, ela é um resultado de um cálculo, de uma comparação. Mas uma certeza direta, que é dada ao íntimo do seu coração pelo Espírito Santo, com
certeza mantém o cristão em um melhor estágio de cristianismo. É diferente da primeira. Por quê? Porque a externa, essa que nós fazemos a comparação, ela pode nos levar a dúvidas devido ao pecado que nós praticamos. Então, essa certeza externa, ela pode passar por altos e baixos. Então, Paulo está dizendo aqui que a melhor certeza é aquela dada pelo Espírito de Deus ao seu espírito lá no seu íntimo, independentemente das circunstâncias. Então, esse testemunho interno é que você deve buscar. Ele é o ideal na vida do cristão. Então, um conselho, eu vou fazer um apelo para você, e esse apelo vai encerrar a lição dessa semana. Procura se assegurar cada vez mais que de fato você está na graça de Deus, que de fato você foi justificado, que você tem o Espírito de Deus. Busque essa certeza íntima, deixe o Espírito de Deus falar no seu íntimo. Isso te dá mais segurança. E quanto mais seguro você estiver, mais corajoso, mais ousado e destemido ele fica em fazer a vontade de Deus. Sendo assim, um instrumento útil nas mãos de Deus. A plenitude do Espírito Santo na vida do cristão é a plena certeza de que é filho de Deus e de que está salvo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. E até semana que vem, se Deus quiser.